Olá, alunos! Olá, queridos professores e pais! Sejam bem-vindos ao canal Gnose Play. Nessa correção de hoje, livro Ápice de Língua Portuguesa, 5º ano, página 31. Agora você. No texto a seguir, estão faltando os sinais de pontuação. Leia-o em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Leia-o quem? Esse é o texto, né? Quem criou o biscoito? Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Descobriram que assando a massa 2 vezes reduziam a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Então está aí um texto de Fernanda Santos, Organização Especial Recreio, Curiosidade, São Paulo, abril de 2012. Página 2, adaptado. Então você vê que eu fiz uma leitura rápida, corrida. Por que essa leitura foi rápida e corrida? Porque o texto está faltando vários sinais de pontuação. E os sinais de pontuação, eles são importantes no texto, porque eles vão nos dar o norte, vão nos dar o comando de como ler o texto, né? Ele vai dizer quando é que faz uma pergunta, quando é que dou uma pausa, quando é que eu destaco uma palavra, quando é que eu explico algo dentro do texto, tá? Quando é que eu tenho que aumentar o tom, né? Então, os sinais de pontuações, eles são muito importantes. Então, vamos lá. Reescreva o texto colocando os sinais de pontuação adequados, né, para que o sentido fique claro para o leitor. Pregue parênteses para explicar um termo e aspas para indicar o uso ou sentido especial de uma palavra. Então, primeiramente, vou levar vocês de volta lá ao texto. Então, aqui, quem criou o biscoito, ele faz uma pergunta. Por ele fazer essa pergunta, nós vamos usar o ponto de interrogação. Dando continuidade, tem assim: os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos. Você vê que ficou corrido, né? Porque ele poderia dizer assim: os egípcios fizeram os primeiros biscoitos. Só que você vai ver que tem assim, um povo da antiguidade. Esse povo da antiguidade, ele está se referindo aos egípcios. Então ele está dando uma explicação. Nesse caso aqui, nós vamos usar os parênteses, tá? Então, ó, eu poderia muito bem pular os parênteses, né? Ficaria: os egípcios fizeram os primeiros biscoitos. Mas aí ele quer explicar para você quem é os egípcios. Quem são os egípcios? São um povo da antiguidade. Então, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles, né? Você note que esse eles, né, é um pronome pessoal. No plural, nós vamos ter nós, vós e eles. Então, esse eles é a terceira pessoa do plural. Tá? Então, você vê que iniciou com letra maiúscula. Por que iniciou com letra maiúscula? Porque ele vai ter, no caso, uma pontuação. Ele está após a pontuação. Que pontuação é essa? É o ponto final. Então, fizeram, os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Aqui nós temos um período, uma oração. Você vê que aqui nesse caso, ponto final, né, ele está encerrando um período longo. Né? Ele serve para indicar o quê? Uma grande pausa, não é isso? Na duração de um período. Então, esse período, né, fizeram, temos aí esse verbo. Então, os primeiros biscoitos com trigo e mel, ele já deu uma ideia que foi compreendida, né? Porque quando eu falo, os egípcios fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel, você entendeu o que eu quis dizer. Então, toda vez após o ponto final, ó, a professora já ensinou para você e o professor, a gente vai iniciar o próximo período com letra inicial maiúscula. Por isso que tem eles. Tá? Então, eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Séculos depois, ó, você vê que já, quando eu digo assim, eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Você vê que eu já falo um período aqui com sentido. E aí você vê que o próximo, né, séculos depois, o séculos está iniciando com letra maiúscula, ou seja, que aqui vai ter um sinal de pontuação, que no caso também é o ponto final, né, que ele está sendo usado aí para dar uma pausa, para que a gente não fale o texto correndo. Tá? Então, séculos depois,
Os franceses aperfeiçoaram a técnica. Ó, séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Então, todo período ele tem que ter um verbo. Então, o verbo aperfeiçoaram, ele vai dar a ideia de que esse período tem um sentido completo, né? De que foram os franceses que aperfeiçoaram essa técnica. Então, após a palavra técnica, vai ter outro sinal de ponto final, outra pontuação. Então, como eu falei antes, né, após o sinal de pontuação, iniciando o próximo período com letra maiúscula. Então, vamos lá. Então, descobriram. Você vê que descobriram que a ação da massa 2 vezes reduzia a umidade e o produto durava mais tempo. Então, aqui fica muito grande, né? Então, descobriram que, vírgula, aqui tem que ter uma vírgula, né? Porque a vírgula ela é um sinal de pontuação que serve para separar elementos dentro de uma frase, né? Ou enumerar uma lista. Aqui o básico é isso. Então, aqui nesse caso, né, ele vai estar o quê? Vai estar separando esse elemento dentro dessa frase, para ela não ficar muito grande. Descobriram que a ação da massa 2 vezes, outra vírgula, reduziam a umidade do produto, durava mais tempo. Nesse sentido aqui, as vírgulas vão estar separando uma palavra ou uma expressão que está explicando a outra. Então, reduzir a umidade do produto durava mais tempo. Você vê que após a palavra tempo, a próxima palavra por isso, ela vai ter letra maiúscula. Então, após o tempo, vamos ter um ponto final. Esse ponto final está dando uma pausa, né, de um período longo. Né? Reduzir a umidade do produto durava mais tempo. Então, por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit. Então você vê que biscuit é uma palavra que não é brasileira. Ela é de outra língua, né? A língua francesa. Então é importante destacar essa palavra. E para a gente destacar essa palavra, a gente vai usar as aspas, né? Que são sinais de pontuação usados para realçar certa parte de um texto. Ou seja, para dar destaque a uma palavra ou frase. Então a gente vai usar aqui para dar um destaque. Então, além disso, biscuit. Ó, por isso que a palavra biscoito vem do francês biscuit. Para não ficar muito grande, é importante colocar aqui uma vírgula. Aqui você vê que está muito junto porque o texto ele foi feito assim para não facilitar, mas lá naquela as linhas que é para você copiar esse texto no reescrevo, lá vai estar mais afastado, tá bom? Então aqui está separando para não ficar muito longo o texto, a frase. Então o que significa assado 2 vezes? A palavra assado 2 vezes, vamos destacar com aspas. E aí agora em vez de vírgula a gente vai colocar um ponto final para encerrar esse período, tá? Então agora eu vou fazer a leitura para você ver a diferença. Ó, quem criou o biscoito? Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Eles tinham a forma de animais e de pessoas e eram oferecidos aos deuses em dias de chuva. Séculos depois, os franceses aperfeiçoaram a técnica. Descobriram que, assando a massa 2 vezes, reduziam a umidade e o produto durava mais tempo. Por isso, a palavra biscoito vem do francês biscuit, que significa assado 2 vezes. Beleza? Então, após isso, você vai copiar aqui onde eu já li para você, né? Que reescreva o texto colocando os sinais de pontuação adequados para que o sentido fique claro para o leitor. Tá? Você vai empregar aí os parênteses, né, que explica os termos, as aspas para indicar o uso, o sentido especial de uma palavra. Então, quando você fizer isso, vai ficar desta maneira. Beleza? Então, você vai copiar desta maneira aqui, tirando aquele nome de sugestão de reescrito. Ok? Então, se você gostou do vídeo, né, não esqueça aí de curtir, de deixar seu comentário, compartilhar com algum coleguinha seu. E, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Então, canal Gnose Play. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.